Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Alberto Pessina, que é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc. E também ele fez MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Dom Cabral e é CEO da Agromove. E o tema da nossa entrevista será a volatilidade dos preços das commodities agrícolas. Professor Alberto Pessina, prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Divino. Prazer aqui pelo convite. Agradeço aqui o convite da AgroProsa para a gente estar batendo um papo com vocês aqui sobre esse assunto que hoje parece estar deixando bastante produtores aí com antena ligada, né? Professor, não só está deixando de antena ligada, mas está deixando todo mundo arrepiado para tentar entender o que vai acontecer na sequência, viu? Professor, conta um pouquinho para a gente aí da sua história, rapidamente. O senhor é um exalquiano, né? Eu sei que todo exalquiano tem orgulho disso, né? Opa. Isso aí fica gravado no peito, né? No peito aqui, ó. Conta pra gente um pouco da sua história profissional. Muito bom. Bom, eu como todo exalquiano, né, saí ali com aquele olho, produção, vamos produzir, que esse é o Brasil e tudo mais, né? E eu tive a oportunidade no início de trabalhar muito junto a uma oportunidade junto à família, né? Então eu saí conduzindo um negócio da família, dirigi por muitos anos e logo ali nos primeiros anos eu percebi o desafio que é o mercado, né? Então produzir era ok, tem que ter técnica, tecnologia, tudo mais, mas essas oscilações do mercado prejudicavam muito o nosso negócio. E por ser um negócio que a gente respondia para um grupo de famílias, né, que faziam parte do conjunto da nossa holding, né, realmente o apresentar resultado no final do ano era essencial. Então eu fui logo me especializar nessa parte de comercialização, entender como é que funcionava. Então o mercado futuro, por exemplo, eu mexo desde 95, eu já fazia a head da nossa operação. E aí vim aprendendo técnicas e modelando, criando modelos que me ajudavam a tirar um pouco da intuição que a gente tem, né? E aí, a partir de determinado momento, comecei a atender clientes, porque esses modelos funcionavam, comecei a ajudar clientes. Em determinado momento, eu também resolvi montar a Agromove, né? Eu criei um modelo, funcionava, mas quando começaram a me pedir demais para mostrar o meu modelo, fazer ele funcionar, eu falei, olha, então eu vou botar isso na estatística. Nós fomos aí junto a um projeto com o conjunto da FAPESP, e hoje temos um grupo de pesquisadores aí, estatísticos, inteligência artificial, enfim, um estudo para nos ajudar a entender a cadeia e ajudar a pensar como a gente deve se posicionar melhor no agronegócio, né, na soja, milho e boi. Os nossos algoritmos estão sempre trabalhando em cima disso hoje, para ajudar a gente a tomar melhores decisões nessa linha de mercado, né? Esse é o nosso objetivo. Essas decisões que são tomadas aí, que a Agromove acaba trazendo uma assistência para o produtor, são tanto na área da agricultura quanto da pecuária? Nas duas áreas. Então temos boi, gordo, milho e soja, né? As duas áreas, as três áreas, né? As três commodities a gente hoje está focado. A gente tem projetos para ampliar para outros commodities, mas ainda não estão feitos, então eu não me arrisco em outras commodities. Nessas três a gente já tem uma boa assertividade e temos aí clientes já atuando, utilizando as ferramentas aí e tendo resultado com elas. Professor, eu tenho certeza que muitos produtores rurais se acomodaram no sofá agora, uns pegaram um cafezinho, outros pegaram o chimarrão. Opa. E estão desesperados para ouvir aquilo que o senhor tem para falar, né, para a gente, porque com certeza vai ajudar muito. Vamos entender primeiro o seguinte: quais foram os fatores que mais impactaram nesses preços das commodities nos últimos meses?
Excelente pergunta, né? O que a gente vê, e aí é aquela questão quando a gente tenta entender o comportamento dos preços, né? Primeiro que commodities como milho e soja sempre apresentaram uma volatilidade muito alta, tá? Então, se você pegar um histórico de 20 anos da soja, você vai ver que ela oscila entre a máxima e a mínima do ano, em média 35% a 40%. O milho chega a 40% a 60% de oscilação. Então, é normal ela oscilar, né? A segunda coisa, quando a gente está olhando aí o curto prazo, então, é lógico, a gente já fez essa projeção lá atrás, né? Então, por exemplo, soja, a gente, olhando os preços da soja e o que imputa numa cadeia, né, que é a produção e a demanda que existiam nela, e lógico, alguns outros comportamentos como câmbio e outros fatores fazem presença nessa formação de preços. Então, quando a gente olha de lá de trás, a gente já projetava uma certa queda porque havia um aumento de produção, principalmente em relação ao ano passado. Já havia um aumento de produção e ao longo do processo, aí, desde que a gente iniciou as projeções, quando começaram a sair as projeções da Conab, a gente começou a usar os modelos em cima disso, a gente já previu uma queda. Mas a gente, como havia uma distância, havia uma oscilação desse mercado, ou seja, ele podia oscilar com potencial máximo, chegando próximo a 190, aí estamos falando preços Paranaguá, tá? Então, 190 e com potencial mínimo, podendo chegar a 150. Conforme isso começou a andar, né, e principalmente aí nos últimos dias, a confirmação de uma excelente safra, os juros, principalmente os juros lá fora, começando a controlar a inflação, e controlar a inflação começa a dar um sinal de que os juros lá fora talvez venham a cair, há uma pressão de câmbio também caindo. Então são dois fatores aí, principalmente na soja, que começaram a tecer uma produção muito forte. O terceiro fator, que aí está na mão do produtor, ele não negociou muita coisa, ele ficou tentando segurar o produto porque pagou caro, porque acreditou que o preço ia voltar a R$200. Eu cheguei a ouvir produtos, me falaram que ia voltar a 200. A gente, em momento nenhum, projetou 200, por exemplo. Mas muita gente acreditava. E ficou segurando isso e não negociou. Então, quando ele vem, no momento final, a hora que o preço começa a cair com mais força, ele quer acrescentar a oferta, né? Ele não negociou, e aí ele vem e quer vender, ele acrescenta o movimento, ele pressiona o movimento de baixa. Então há na soja aí uma pressão muito forte por esses fatores. Uma, safra confirmada com boa produção, que foi se confirmando ao longo do tempo. Câmbio, que vem tendo uma pressão baixista. E o terceiro, aí de um produtor que não vendeu e quer vender na última hora. No milho, algo similar está acontecendo, né? Ainda temos um pouco de tensão no milho, por um cenário um pouco diferente. No caso da soja, eu esqueci de comentar, lá fora também havia uma questão de safra boa e oferta boa maior do que a demanda. Então tem o fator externo que também mostrava uma oferta boa. Já no milho, nós temos aí uma safra se confirmando boa, porém ainda temos aí um plantio atrasado. E plantio atrasado traz aí pra gente ainda uns 20 dias aí, já não está chovendo há uns 15 dias, mas se não chover até o final de maio, em muitas regiões, como o plantio foi atrasado, existe um florescimento dessa cultura e a chuva nesse momento de florescimento é muito importante. Então pode trazer alguma frustração de produtividade, principalmente na região do Centro-Oeste. Tá sem chuva já desde o início de maio, na maioria dessas regiões, e existe um percentual dessas lavouras razoável que está em fase de florescimento. Então isso pode trazer alguma tensão. O câmbio também afeta, né? E isso também, aí o produtor também não negociou no milho e também trazendo essa pressão na questão dessas lavouras. Na pecuária é algo similar, né? Só que a pecuária ela é mais cíclica. A gente consegue entender o movimento de oferta e demanda com mais clareza do que nas agriculturas onde depende muito de clima. Então, na pecuária nós estamos realmente num ciclo de alta oferta, já era previsto, para vocês terem uma ideia, esse ano, só nos 4 primeiros meses, aí já estamos com 9% a mais de oferta. Tivemos o caso da vaca louca, que
afetou as nossas exportações, atrasou o processo de exportações, então em abril também não exportamos muito, e estamos já acumulado no ano com 18% de carne a mais jogada no mercado interno do que no mercado do que a gente tinha no ano passado. Então isso naturalmente pressiona preços, e é o que a gente está tendo hoje, uma pressão. Câmbio também afeta, os preços internacionais também estão caindo, enfim, toda uma pressão de preços, mas esta já era esperada, talvez um pouco maior ou não, mas ainda está dentro do que a gente chama normal. Para um ciclo desse, ela está caindo o que a gente considera normal. Professor, o produtor sabe que o preço caiu, mas o que ele quer saber, na verdade, é o seguinte: quando é que esses preços começam a subir de novo? Essa daí já vale um dinheirinho, né? $1 milhão, pergunta de $1 milhão. Não, legal. Olha, olhando para frente, né, a gente tem que olhar também essas expectativas, né? Então começaram agora a sair os primeiros dados, são expectativas ainda, e natural que essas expectativas de produção de soja, de milho e a oferta de boi, elas sejam expectativas sobre um potencial, não quer dizer que vai ocorrer, tá? Então, na soja, começaram a sair a expectativa de produção da soja para a safra 24, né? Então aí nós temos uma expectativa de produção de 10% a mais da produção global, o que bota aí uma condição de dificuldade de preços subirem nesse cenário de 10% a mais. Então nós temos uma oferta maior nessa perspectiva da safra de soja americana. Temos uma perspectiva, isso vem principalmente por alguns fatores, só para comentar essa internacional. A Argentina que quebrou muito, então há uma normalidade da Argentina voltar a produzir. Estados Unidos e Brasil há uma previsão de 5% a mais, que são os grandes produtores da soja. Além disso, você tem a safra americana, as condições climáticas aí para a safra americana estão boas, né? Então você tem aí, por enquanto, um plantio aí de largada bom. Mesma coisa no sentido do milho, também há aí uma projeção de aumento global de 6% para a próxima safra, né? A demanda não cresce tanto, então há uma oferta-demanda um pouco maior, o que coloca essa pressão. Quer dizer, vemos numa produção milho super forte, o Brasil, um excesso de oferta não comercializada, né, que está chegando, e a gente olha para frente e vê os Estados Unidos, que seria um grande produtor aí para um grande produtor para a segunda safra, né, para essa safra no segundo semestre, ele aparentemente está largando bem também. Então nós temos aí uma condição boa de produtividade, de expectativas de produtividade para essa safra. Então, olhando aí as expectativas um pouco, se esta expectativa se confirma, ou seja, há uma boa produção, né, safra de soja, há uma boa produção de safra de milho, você provavelmente não tem uma chance de uma alta significativa ou fora dessa oscilação normal que eu comentei com vocês dela ocorrer. Isso não quer dizer que não vamos ter oscilação. Há um cenário de maior risco de oscilação para o milho, porque o milho, nesta safra daqui que nós estamos concluindo, a produção global quebrou. Apesar da produção brasileira ser muito boa, a produção global está quebrando. Então, há uma oferta-demanda, né? A demanda é maior do que a oferta para essa safra 23. Se essa safra de 24 for boa, nós começamos aí a equilibrar isso um pouquinho, mas a princípio nós temos uma falha de oferta global, e isso é conjugado a alguns fatores aí de risco, que são a Rússia, a Ucrânia, que é importante na produção de energéticos, vamos chamar trigos e milho. Se houver um problema nessa região, pode trazer mais uma tensão no mercado que ainda está tenso. A safra americana, por mais que esteja vindo bem, pode também ter problema, vai ficando menos provável, mas ela pode apresentar problemas, também pode trazer oscilações nesse mercado de milho, principalmente. Então, e na soja, a princípio, a produção é boa,
a produção dos Estados Unidos está se comportando bem, a Ucrânia não afeta tanto soja e temos aí um câmbio com potencial de valorização, o que é muito importante na precificação da soja. Então, aparentemente na soja, menos perspectiva de volatilidade, caso se confirme essa produção nos Estados Unidos boa, menos perspectiva no milho, ainda temos um potencial de volatilidade, incluindo essa questão que eu coloquei de chuvas em maio, para não, se não ocorrerem chuvas em maio, nós podemos ter um problema de florescimento ainda, afetando a produtividade. Então, milho mais tenso, soja menos. Parece que para maio já a agrometeorologia, o negócio assim, é imprevisível, pode mudar a qualquer momento, mas as previsões é de que não deve ter chuva. Agora, eu te falei que os produtores estão ligados com a gente aqui. Já eu tenho uma pergunta de um produtor, mas antes eu quero saber o seguinte: como deve ficar o comportamento do dólar para os próximos meses? Perfeito. O dólar está muito mais relacionado a motivos lá fora do que os comportamentos políticos aqui dentro. Tá? Esse é o primeiro ponto aí que as pessoas tendem a achar que o Brasil tem uma grande influência no comportamento do câmbio. Lá fora é muito mais importante. Quem atrai muito dinheiro é os Estados Unidos, né, que ao subir está num dos juros mais altos históricos dele. Então ele atrai dinheiro, né, uma economia segura que está pagando juros altos, então ela atrai dinheiro automaticamente. O fator que levou os Estados Unidos a subir esse juro foi a inflação. Então a inflação subiu muito, não só lá como na Europa, pelos fatores que ocorreram Covid, disrupções de cadeias que vinham funcionando, as logísticas, todos esses fatores levaram a uma inflação muito forte. E na Europa é uma das maiores das últimas, de mais de décadas aí, é uma das maiores. Então isso fez com que os juros subissem muito. Essa subida de juros em economias desenvolvidas e seguras fez com que o dinheiro se movimentasse para lá. O próprio Covid também, quando aumentou o risco, também fez com que houvesse um dinheiro se movimentando para economias seguras. Então, esse dinheiro foi para lá. Começamos com essa alta dos juros muito forte, começamos a controlar a inflação. Então, os últimos relatórios que ocorreram aí do Fundo Monetário Internacional, que é uma importante referência nesses relatórios, nos mostrou que a inflação está sendo controlada. E se a inflação começa a ser controlada, as perspectivas de juros para frente também começam a cair. Tá? E ao começarem a cair, os fundos internacionais que alocaram esse dinheiro nos juros começam a mudar suas posições, levando para outros lugares do mundo. E isso é o principal fator aí que a gente considera que está levando esse dinheiro, inclusive para o Brasil, que por mais que a gente fique triste aí com algumas coisas que acontecem, o Brasil não é a pior economia do mundo, ele é uma das grandes economias do mundo e ele atrai dinheiro, né, entre esses fundos, ele tem vem um volume de dinheiro para cá. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com as políticas, de acordo com, e aí sim, o governo aumentar tributação, deixar a tributação mais alta, né, começar a fazer um controle, não fazer um controle fiscal tão bom, né, deixa com que os juros fiquem um pouco mais altos. Então, os juros baixando lá, juros Brasil um pouco mais alto, pode atrair um pouco de dinheiro para cá, e isso pode trazer aí, até um dinheiro especulativo, não é talvez um dinheiro de investimento, mas ele atrai um dinheiro, e esse dinheiro faz com que a moeda se valorize. Ok? Então, perspectiva de uma queda de dólar até o fim do ano, ou valorização ou tendência de devagarinho e cair. Uma valorização do real. Alberto, vamos então à pergunta do produtor rural. A preocupação dele é o seguinte: como anda o clima, o plantio e o desenvolvimento das cultivares lá nos Estados Unidos nesse momento? Excelente pergunta. Olha, está indo muito bem. Os plantios estão indo, tanto da soja quanto do milho, estão ocorrendo de forma mais acelerada do que a média dos últimos 5 anos. Então isso nos leva a considerar que está sendo plantado dentro da janela ideal. O produtor conhece bem o termo da janela ideal, né, que é a janela onde a gente deve estar plantando esse milho, tem menos risco. Então essas lavouras estão bem aceleradas. Eu não lembro, o último número saiu ontem, mas eu não revisei ele agora, mas estão a níveis acelerados acima da média para esse período. Então, o que a gente pode dizer aqui
A princípio, como eu comentei com vocês, os dados estão encaminhando bem para uma produção boa. Então, os Estados Unidos está caminhando dentro da expectativa ou acima até da expectativa. Isso faz... Mas eles também estão com problema de chuva lá, né? O plantio está caminhando muito bem. Não deu problema no Corn Belt, que seria a região principal, quando a gente olha os modelos climáticos que são razoáveis, tá? Mas é lógico que podem aparecer problemas. Quando eu olho até setembro isso, eles já estão me trazendo, eles dizem que vai haver uma normalidade. Então pode ter um probleminha de curto período, mas não há nada grave. Quer dizer, ficar 10 dias sem chover, traz uma tensãozinha, mas choveu e pronto, já vai embora. 10 dias sem chover, pelo contrário, o produtor acelerou o plantio para ver se pega a chuva que vem vindo aí. Então ele está acelerando. E é isso que está ocorrendo. Está muito dentro da janela, não houve problema significativo que a gente fale, olha, temos um problema sério que está afetando. O produtor está acelerando o seu plantio, está largando forte, e os modelos climáticos não mostraram problema, principalmente na região do Corn Belt lá. Onde eu vi um probleminha e talvez possa, a China é um outro grande produtor, né? A China é um outro grande produtor de milho, né? Global, ele é importante, e a gente tem visto nos modelos talvez alguma coisa na região de agricultura deles, lá para frente, tá? Então, não sei se isso vai se confirmar, mas se confirmar, pode ser que isso faça com que a China venha buscar alguma coisa do Brasil ou de algum lugar, se ela tiver problema. O que a gente tem visto, outro ponto importante, além desse, é que a China, nos últimos dias, começou a cancelar compras dos Estados Unidos e comprar Brasil, porque o Brasil está muito barato. E isso vai mostrando aí, vai equilibrando o mercado, né? Quer dizer, o milho cair muito mais, com aparecendo mais compras, vai diminuindo o potencial de queda. Talvez a gente esteja mais próximo de um fundo de preços, talvez não no fundo, mas mais próximos, né? E na soja é a mesma coisa. O Brasil estava tão barato, o diferencial entre Brasil e Estados Unidos, que os Estados Unidos veio comprar no Brasil e vender na soja Chicago, e aí a soja Chicago começou a cair e os prêmios começaram a voltar à normalidade. Então também mostra o equilíbrio do mercado, né? O mercado já começou a tentar buscar equilíbrio. Ficou muito barato, vou comprar lá e saio dos outros lugares. Então está começando a ocorrer esses movimentos, isso é importante, como formação de preço. Como é que o produtor pode utilizar as ferramentas de proteção de preços no seu negócio? Boa pergunta também. Bom, como é que a gente utiliza as ferramentas de proteção, né? Ferramenta de proteção, para mim, na realidade, clareando um pouco o produtor, o pessoal pensa só em mercado futuro. Existe uma gama de ferramentas, né, que são a própria trading, que oferece opções de você proteger seu preço, né, lá na frente. Existe o mercado futuro, que tem uma necessidade de caixa, e existe o mercado de opções de futuro, que são seguros de preço, né? Além das condições de barter, que também hoje já são construídas aí para algumas lavouras. Então, o que é importante, e aí a gente começar a pensar em proteção de preços, às vezes o produtor vai fazer a proteção de preço depois que caiu, pelo desespero, e faz uma proteção, uma estratégia errada. Ou seja, ele vende no futuro, ele vende na trade na baixa e de repente o mercado já estava no fundo e ele sobe, o produtor fica bravo achando que a trade roubou ele, mas quem fez a posição errada foi o produtor, por não olhar o mercado, não olhar a condição, né? Então, a gente tem que entender que existe essa gama de condições. O que a gente tem feito e temos começado é uma metodologia que eu já usava para a gente, e depois tenho aplicado isso em muitos produtores e tem dado muito resultado, que é começar a entender esse potencial do mercado, não o potencial que eu acho, mas um potencial estatístico, olhar uma cadeia, olhar o que essa cadeia está me falando, olha, eu vou produzir mais, ela vai ter uma produção maior, então quanto deve oscilar esse mercado? Se o mercado tem dado essa condição de oferta maior, essa condição de câmbio, essa condição, então ele cria um farol para a gente, com uma banda superior e uma banda inferior. E esse farol, então, nos diz, olha, dado essa condição, isso aqui seria um teto. E o nosso teto, o ano passado, só para você ter uma ideia, a gente tinha uma projeção de queda, mas o nosso teto era 190 lá em agosto. E o nosso fundo era 150. Eu tenho diversos produtores que fizeram 4, 5 vendas, estão com médias de preço equivalentes à sua região, né? Mas
equivalentes aos 185 Paranaguá. Ou seja, ele está no Mato Grosso, para ele 185 Paranaguá é 160 Mato Grosso. Ele vendeu 80% da produção dele a 160. Hoje o preço na região dele está 120. Por quê? Porque era o nosso teto máximo, e isso foi se confirmando como não houve uma mudança de fator de produção, não houve, as mudanças de fatores cambiais eram de começar a cair, não houve uma mudança de fator, a produção continuou sendo boa e até melhorou as expectativas, então aquele teto não mudou. Toda vez que batia lá perto, ele fazia uma venda. Ele foi fazendo vendas e nos dando montando a posição. Tem produtor que montou menos posição e tem produtor que não fez. Acreditou que mesmo assim aquilo estava errado e quer subir. E isso é um modelo que ajuda a gente a sair um pouco da intuição e ir para a estatística. Montou proteção deve ser feito de acordo com uma tendência. Então, se há uma tendência de queda, eu devo me proteger. Então, eu estou com custos altos, não adianta eu esperar muita alta, talvez uma proteção para queda. Se cair, eu estou protegido. Se eu acho que vou subir, eu tenho as ferramentas, os tipos de ferramenta que eu posso usar. Um seguro de preço poderia me permitir, se cair, eu estou protegido, vou dormir. Se subir, eu ganho. Opa, mas me custa. O produtor tem que falar, bom, me custa, eu vou pagar para eu ter esse seguro. E aí tem uma gama de estratégias que podem ser montadas através dessas estratégias. Você pode vender na trading, né? E fazer uma proteção de altas. Então, na trade, se eu vender na trade e cair, eu estou protegido, mas se subir, eu não vou ganhar. Bom, então eu monto uma proteção que se subir na bolsa, eu ganho. Eu equilibrei esse jogo. Enfim, há modelos de proteção, a questão da gente entender o conceito, entender a tendência e fazer uma proteção que nos deixa confortável com aquela tendência. A proteção mais... Professor... Pode falar. Pois não. Depois eu complemento. Pois não. A proteção mais confortável é aquela que gerou margem de lucro. Professor, para a gente finalizar, você tem uma mentoria nomeada de Lucrando Alto Fora da Porteira. Como é que é essa mentoria? E ensina para nós qual que é a receita para faturar alto fora da porteira. Todo mundo quer saber. Legal. A primeiro ponto, a gente considera 4 pilares para essa mentoria, né? Como é que a gente pode considerar os 4 pilares de uma boa estratégia de preço? O primeiro pilar é a gente conhecer os nossos números. A maioria das pessoas, é incrível, às vezes ela tem um controle lá super bom de custos, mas ele não sabe usar aquilo para definir indicadores de gestão de mercado. Ele não sabe usar aqueles números. Então, por que é importante o indicador de gestão de mercado? Porque ele nos indica quando uma determinada negociação está em excelente nível. Excelente quer dizer que, historicamente, em 4, 5 eu nunca consegui ser melhor do que aquilo. E isso não me importa se o preço está baixo ou alto, tanto que eu tenho produtores vendendo hoje soja a R$ 117 no Mato Grosso, com margem de lucro melhor do que ele vendeu a soja de 160 no ano passado, nessa safra 23. A margem de lucro dele está melhor. Como é que a gente sabe isso? Porque a gente tem um indicador para os insumos que ele está comprando, para essa relação aí insumo-receita. Então nós temos indicadores que nos posicionam. Então ele vendeu bem no 160, caiu, ele está dormindo que nem um anjo, e agora ele está gastando menos dinheiro para fazer uma posição e já vendendo a soja, mesmo com preço mais barato, porque a margem dele está boa. Se o preço, pode ser que suba esse preço, mas pode ser que os insumos subam mais do que esse preço. E se subir mais o insumo do que o preço que ele vai vender, a margem dele piorou. E aí ele não tem. Então, primeiro, entender esse histórico, e cada cultura tem a sua característica, tá? Cada fazenda, pela logística da fazenda, tem certas características. Então a gente define, ou faz uma análise desse histórico, e aí a partir dessa análise a gente define o que são os indicadores bons. E aí a partir disso a gente parte para uma negociação. Segundo ponto dessa estratégia. Uma vez feito isso, ok. Mas tá bom, eu vim de um ano bom, vim de um ano excelente, tá tudo lindo, só que os meus custos subiram. Eu preciso entender se para frente o meu potencial de mercado me permite que eu ganhe o mesmo que eu ganhei no ano passado. Porque se eu não tiver um potencial, eu paguei mais caro, mas o meu potencial não tenho potencial para esse preço subir,
para me dar a mesma margem, eu devo proteger minha relação. E aí eu não vou ter o mesmo resultado, mas eu estou tendo um lucro, e um lucro bom dado a condição. Eu estou acima da média do mercado. E isso é lucrar alto. Eu tenho momentos que vão estar piores, momentos que eu vou estar surfando nessa alta. Então, se eu identifico que é um movimento de alta, ele tem potencial, porque está quebrando uma safra, porque tem alguma condição externa que está me dando uma potencial, o câmbio está desvalorizando muito forte, por exemplo, ou há uma tendência do câmbio desvalorizar de forma muito forte, eu posso ficar mais aberto nessa posição, ou eu devo trabalhar mais fechado nessa posição, eu não correr o risco, e aí eu tomo uma posição de acordo com isso. Terceiro fator é reajustar esse cenário, então, que eu fiz aqui atrás, essa é a condição ótima, botei as metas ótimas, dado um determinado potencial, eu reajusto esse modelo com os indicadores para que eu busque os indicadores bons, mas talvez não os meus melhores lá atrás, porque não tem condição para aqueles melhores. Não há condição, vamos trabalhar com margem, vamos garantir margem. E aí, definido tendência, definido a nossa estratégia, aí sim, uso as ferramentas, e aí são várias, como eu vou usar as ferramentas. Não é que eu vou fazer isso, vou vender a tal preço, não, como eu vou utilizá-las. Se há uma tendência de baixa, eu devo proteger venda, eu devo proteger boas relações, eu devo tentar defender o meu negócio num cenário de baixa. Então eu trabalho com uma estratégia, mas se há um potencial de alta, eu devo atacar rápido nos insumos, porque provavelmente meus insumos vão subir. Então eu não vendo, mas eu compro um insumo, me defendo já comprando insumo, montando uma estratégia de insumos mais forte. Ou se eu tiver uma relação das minhas excelentes, que eu sei quais são, eu ataco nelas também, eu não deixo de fazer. E eu defendo essa estrutura para que eu tenha margem para operar essa alta ou essa baixa. Então, dentro disso, nós trabalhamos então essa condição, uma análise do histórico financeiro, ensinamos o produtor a fazer esses indicadores fáceis, são práticos, são rápidos também, porque o mercado anda, a gente não pode ficar esperando o balanço sair no final do ano, a gente tem que andar com eles rápido. Então, cria-se isso, monta-se os modelos de potencial, realinha a nossa estratégia, isso a gente consegue montar com grande antecedência, porque os modelos me permitem isso, e aí eu monto uma estratégia de ação. A estratégia de ação é que ferramenta eu vou usar, que ferramenta o produtor fica confortável e como é que a gente vai defender ou não. Então teve produtor que eu tive que falar, vai cair, pelo amor de Deus, faz aí uma proteção. Se subir a gente vai ganhar, só fica tranquilo, mas gasta um pouquinho aqui. E realmente depois ele dormiu, ele falou, nossa, se eu não tivesse feito eu estava tomando prejuízo gigantesco. Então essa modelagem dentro dessa mentoria a gente faz isso. Outro ponto que é importante, que eu prezo muito nessa mentoria, que é a gente dá tempo para as coisas acontecer. É muito fácil eu dar um curso para você, você faz, mas te dou os conceitos, mas na hora de aplicar você vai ter um monte de dúvida, principalmente no mercado futuro. Então a gente dá o conceito é uma parte pequena do todo do curso, da mentoria. Por quê? Porque a gente vai durante o tempo verificando e trazendo mais inputs para que você possa ir aplicando o conceito. Então, opa, surgiu isso aqui, calma, não compra agora, vai cair mais um pouco. Olha esse ponto, são fatores que vão nos confirmar a baixa. E aí você vai surfando nisso, aprendendo. Que aí sim você grava. Se eu te dou o conteúdo de como é que olha, você muitas vezes vai chegar na hora, vai ficar na dúvida e não vai conseguir perceber essa importância. Então eu acho que o lado da importância, a diferença de uma mentoria, que a gente chama para um curso, é que a mentoria ela tem o objetivo de praticar e botar isso na prática. Um curso ele te dá conceito, e você depois se vira com o conceito para tentar aplicá-lo e vai sofrer provavelmente com esses conceitos. Professor, muito obrigado, foi um prazer. Eu tenho certeza que tem muita gente mais aliviada agora, depois de todo esse ensinamento que você trouxe. Muito obrigado, viu? Obrigado você, Divino, obrigado ao Agroprosa. Se alguém quer aí acompanhar os nossos... siga aí Agromove, @Agromove no Instagram, Agromove no YouTube, LinkedIn, Facebook, a gente está nas redes sociais e eu posto algumas coisas pro pessoal. E aí eu convido vocês por lá para participarem de algumas coisas também. Obrigado, professor. Um abraço. Muito obrigado, Divino, por todo o conceito. Hoje eu conversei com Alberto Pessina, engenheiro agrônomo pela Exalc,
tem MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Dom Cabral e ele é CEO da Agromove. E nós falamos a respeito da volatilidade dos preços das commodities agrícolas.